Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Paysandu e sobre o Wesley Garcia. Será que o atleta pode sair, por exemplo, se receber uma boa proposta no meio do ano ou no final da temporada? Até porque o contrato dele não é tão longo, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre a informação, né, que temos em relação ao contrato do Wesley Garcia junto ao Paysandu. Além disso, quero falar também sobre outro venezuelano que foi companheiro do Garcia lá no futebol venezuelano, que na minha opinião pode ser também uma alternativa muito bacana para o Paysandu. Quem sabe nessa janela do meio do ano, né, em julho, quando reabra a janela de transferências, eu vou comentar aqui com vocês. E também da fala do Hélio dos Anjos depois do empate, bem amargo, né, contra a equipe do Botafogo de São Paulo, e a perspectiva então para os próximos jogos na Série B do Brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos aqui a essa marca de 57 mil inscritos no YouTube, quem sabe até o final aqui desse mês de abril, né, que já está se encerrando, mas falta um pouco menos de 220 inscritos. Se você está assistindo e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, beleza? E lembrando que aqui nós trazemos notícias do Paysandu diariamente, então já se inscreve, deixa seu like e bora aqui então pro conteúdo. Bom, então eu quero começar falando sobre esse empate, valeu demais aí o portal DOL, tá aqui, Hélio dos Anjos lamenta empate e quer Curuzu como trunfo. O treinador do Paysandu lamentou o empate e sente a falta de jogar na Curuzu, onde ele comentou um pouco sobre essa questão e falou o seguinte, vamos fazer um grande campeonato brasileiro, meu time não jogou mal e ter a torcida jogando com a gente na Curuzu, porque os adversários têm medo de jogar lá. Temos uma empresa, né, incompetente para cuidar do gramado da Curuzu e uma empresa, o clube deu condições, comprou todo o material necessário e nesse tipo de competição a Curuzu é decisiva, né, disse então o Hélio dos Anjos, afirmando que jogou no Mangueirão, mas o objetivo melhor seria realmente jogar na Curuzu, até porque a não ser, por exemplo, um jogo ali que vai ter uma demanda para encher o estádio com mais de 50 mil torcedores, quando os públicos forem, por exemplo, 25 mil, 30 mil, acho que realmente jogando no estádio que a torcida sente, né, e o adversário também vai sentir uma pressão maior, na minha opinião, realmente faria mais diferença, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei se você vai concordar comigo ou não. Mas então, estreia contra o Santos, bem complicado, né, gente? Contra o Santos ali, pegou o adversário mais difícil possível nos últimos, dependendo, 10 anos de história da Série B, e acabou perdendo de 2-0, agora esse empate em 1-1, que teve alguns pontos positivos e negativos, né? O Paysandu consegue sair na frente, mesmo com um a menos, que foi uma falta muito grande, né, que fez jogar com 10 basicamente quase o jogo inteiro, né? E aí então o próximo compromisso, sexta, dia 3 agora de maio, contra a equipe do Avaí, em casa. Certamente, se a Curuzu tiver à disposição, vai fazer muita diferença. Então tem esse compromisso contra o Avaí, depois aí, fora de casa, dia 3, né, contra o Avaí, depois dia 12 vai ser o duelo contra o Mirassol. Nesse meio tempo tem ainda a final da Copa Verde, essa é a expectativa, tá? Dia 12 então fora contra o Mirassol, dia 14 em casa contra o Goiás e dia 17 contra o Amazonas. Vai ser uma sequência aí bem dura, do dia 12 ao dia 17. Meu Deus, em 5 dias, 3 jogos, que absurdo, velho. Meu Deus do céu. Enfim, tendo desses 3 jogos, 2 fora de casa, São Paulo, depois é para Belém, depois é para Manaus. Então deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre esse início de temporada até aqui e a expectativa, né, do Hélio dos Anjos e a Curuzu, quem sabe aí nos próximos compromissos, né, já jogando no seu estádio. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Máxima FC, onde eu quero mostrar aqui os palpites e os bolões, por exemplo, para esse meio de semana. Que eu quero mostrar, tem várias opções, mas eu quero vir aqui em Copa do Brasil, R$50 para você participar e 3 mil em premiação. Lembrando que toda semana na Máxima tem bolões gratuitos, então eu recomendo você se registrar e olhar por lá, porque a mesma forma que eu dou esse palpite aqui nesse bolão, você pode dar também de graça lá e assim, palpite com R$1.000, por exemplo, de premiação, sem ter que depositar nada. É muito interessante. Então aqui, América do Rio Grande do Norte e a equipe do Corinthians. Acho que esse jogo aqui fica 2-0 para o Corinthians fora de casa. Tem Flamengo e Amazonas. Acho que aqui realmente vai ficar 4-0 para o Flamengo, o primeiro jogo da ida. Pode ser. Internacional e na equipe do Juventude. Acho que fica 2-1 para o Internacional em casa. E é isso, você vem aqui, salva o seu palpite e lembrando, né, vai ter o ranking aqui com várias pessoas já participando, vamos ver aqui, quantas pessoas já estão participando desse bolão, que vai se encerrar na quarta-feira ainda, então possivelmente vai ter muito mais gente apostando, às vezes 100, 150 pessoas, e não é apenas o primeiro colocado que acertar tudo ganha 3 mil, não é isso, gente, é 2.500, né, melhor dizendo, não, cadê, o Copa do Brasil, R$3.000,
dependendo ali, ó, vão ter 20, 25 premiados, então você colocou R$50, pode voltar a 150, 180, 250, vai depender bastante, mas recomendo você ficar de olho também nas opções gratuitas semanalmente, o link da máxima tá aqui embaixo para vocês. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu quero falar aqui com vocês sobre o Wesley Garcia, venezuelano de 23 anos de idade, que marcou um golaço, né, nesse último jogo contra o Botafogo de São Paulo, e a torcida vem pedindo bastante o jogador como titular, quem sabe para os próximos jogos, né? Ele que chegou então a 4 gols marcados em 13 jogos disputados e além disso com uma assistência. O meio-campista venezuelano que, só para você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos, jogou 2 apenas. Então não é um jogador que tem sido titular. 29 minutos contra o Botafogo, precisou de menos de 7 para marcar aquele golaço fora da área e o último gol dele foi no clássico contra o Remo. Então a torcida tem gostado bastante do desempenho do venezuelano até aqui, que é difícil imaginar, porque ele ficou numa sequência no jogo da volta contra o Remo, no banco em 2 partidas, mesmo tendo marcado gol no primeiro, e aí no banco de reservas também contra o Santos, não entrou. Até teve já matéria recente falando do Hélio dos Anjos, se ele tinha algum problema com Wesley Garcia e tudo mais, mas ele falou que não e mostrando, né, que colocou ele em campo e deu resultado. É claro, já tem um número interessante de partidas até aqui, sendo 14 no total, 4 na Copa Verde, 7 no Paraense, 1 na Copa do Brasil e 1 também na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que no ano passado teve números parecidos que ele tem tido nesse ano aqui no Brasil, que mesmo assim, né, é Campeonato Venezuelano. Mas na minha opinião, o nível até agora, acho que o Campeonato Paraense, sinceramente, não sei até que nível é tão... nossa, na minha opinião, pode ser até melhor do que o futebol venezuelano, que tem 2 times ali muito bons, mas o resto realmente não chama muita atenção. No Deportivo Táchira, então, temporada passada, 30 jogos, 5 gols, mas vale lembrar, ele já teve esse desempenho em 2017 pela Portuguesa, lá da Venezuela, quando ele tinha 17 anos, 23 partidas e 5 gols marcados. Mas mesmo assim, mostra que ele está numa fase de crescimento, né, em relação ao seu futebol. Meio ofensivo que é destro, tem 58 quilos e apenas 1,63 m de altura. Realmente ele é um baixinho que é bom também na jogada individual e, na minha opinião, pode ser uma ótima alternativa para o Paysandu. Quem sabe agora como reserva, como um titular, né, que ou pelo menos entra em todo jogo como reserva, sendo um 12º jogador, ou assumindo essa função com o Hélio dos Anjos como titular. Outro ponto que eu quero tocar com vocês é o seguinte, na minha opinião, o Paysandu tem que ver essa questão contratual dele o quanto antes. É claro, não é depois de um gol que já vai ter que aumentar o salário e assinar até o final de 2028, não é isso. Mas pelas matérias que afirmavam, inclusive do próprio Globo Esporte, que o vínculo com o venezuelano iria até o final agora de 2024. Então pode ser que chegando agora em julho, alguma equipe faça uma proposta e tire ele de graça do Paysandu em janeiro do ano que vem, sem render nenhum centavo. Ou, por exemplo, não podendo contar com um jogador que pode, dependendo ali no decorrer da Série B, crescer muito, né? E acabar, tendo um valor de mercado muito mais alto do que tinha quando jogava até a Libertadores lá com o time venezuelano. Então, se eu fosse o Paysandu, ficaria de olho nessa questão. Se tem algumas cláusulas ou não, aí só o pessoal do executivo, né, do Paysandu vai saber responder. Se às vezes, por exemplo, se ele jogar 50% dos jogos como titular, renova o contrato dele até o final do ano que vem. Se o Paysandu conseguir o acesso ou ficar em determinada posição, ele sobe. Se ele marcar um determinado número de jogos, enfim. Ou se o Paysandu já tem uma opção de renovação automática e prioridade, dependendo, pode já ter nessas cláusulas, porque é um contrato curto, um jogador que pode ser uma promessa, mas ainda era uma incógnita quando chegou. Eu achei interessante essa aposta do futebol venezuelano. É claro, marcou um gol, né, agora, que foi um golaço, né, na segunda rodada da Série B, primeiro gol inclusive do Paysandu na competição, mas que vamos com calma, mas ficaria atento a essa questão envolvendo a sua situação contratual e se for para sair, que seja realmente uma venda interessante, caso ele se destaque no decorrer da Série B. Bom, quero falar agora então sobre um venezuelano que na minha opinião tem muito potencial também, que foi companheiro do Wesley Garcia lá no Deportivo Táchira, que é o Yerson Chacon. Essa seria a pronúncia do nome dele. Ele que é mais jovem inclusive, tá? Tem 20 anos de idade, já jogou 2 vezes com a seleção do seu país. Dependendo, teria que chegar com uma compensação financeira ou empréstimo, né? Realmente tendo um potencial de render um valor para a equipe, né? Que assim, só para você ter uma ideia, ele joga, cara, na Venezuela é engraçado isso, né? Porque o pessoal começa a jogar muito cedo, cara. Ele começou a jogar em 2018. Meu Deus, deixa eu até fazer as contas aqui. Ele tinha 15 anos, é isso. Ele é de 2003, começou a jogar em 2018, fez um jogo como titular, um jogo como profissional, melhor dizendo. Aí depois, em 2019, jogou no time sub-17, sub-19 e na equipe B do Deportivo Táchira. E aí, a partir de 2020, começa a ter uma sequência, né? 2020, com 17 anos. E aí, só para você ter uma noção, ele só tem 20 anos de idade, mas pelo Deportivo Táchira, somando todos os jogos dele até aqui, já foram mais de 120 atuações. Nesse meio tempo também marcou 24 gols e outras 8 assistências, que é um desempenho bem interessante. Jogou inclusive o Sul-Americano Sub-20 na temporada passada, 8 jogos, todos como titular com a Venezuela, que fez uma boa campanha, e o torneio de Tolón em 2023,
3 partidas e 1 assistência. Então seria um jogador que chama atenção, mas até que ponto o mercado venezuelano consegue, por exemplo, vender um jogador desse por 5 milhões de euros? Não acho que seria um jogador tão caro assim. Ficarei de olho nessa temporada, 14 jogos, 2 gols. É claro, o Deportivo Táchira tem outros jogadores também, assim, de 24, 25, 26 anos, que podem ser mais baratos. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 aqui desse vídeo, focando em algumas opções no futebol da América do Sul, que eu achei uma atitude muito bacana. Eu sempre falei isso, né, que os clubes da Série B aqui no Brasil deveriam buscar mais opções contra dessas equipes, por exemplo, lá do futebol venezuelano, do futebol paraguaio, do futebol peruano, principalmente, futebol uruguaio em si, que tem algumas boas opções. Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer. O link da Máxima FC para vocês se registrar e ficar de olho nas premiações de R$1.000 toda semana em bolões gratuitos. Tá o link aqui embaixo, o link da Players também com 100% de bônus no seu primeiro depósito tá aqui no QR Code. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!